Então Jesus, como homem, sentia medo, sentia angústia, sentia tristeza. Olha que interessante, né? Jesus, enquanto homem, ele assumiu, essa natureza não foi aniquilada pela divindade. Ele diz ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade humana, mas a vossa, que é a vontade divina. Então Jesus se submete à cruz porque esta era a vontade do Pai. Poderia ter nos salvado por um mínimo sacrifício, por nenhum sacrifício, no sentido que bastava ele se fazer homem, já seria um sacrifício suficiente. Padecer as coisas que nós homens padecemos. Imagina Deus sentir fome, Deus sentir sono, Deus sentir sede. Uma sede de Cristo já seria suficiente para salvar a humanidade inteira. Uma fome de Jesus já seria suficiente para salvar a humanidade inteira. Uma martelada lá que ele possa ter dado errado no prego quando era criança, lá com seu pai São José, porque como criança ele precisou aprender. Como homem, é um mistério, nós não conseguimos entender isso, né? Mas temos que imaginar e pensar Jesus como alguém que aprendeu a falar, a andar, né? Maria Santíssima e São José, que pegou lá na mão de Jesus, que o ensinou o ofício de carpintaria, certamente. Então, mas ao mesmo tempo sem deixar de ser Deus. Então, qualquer ato de Jesus, qualquer ato humano de Jesus, qualquer sofrimento, qualquer coisa, tinha valor infinito. Por quê? Porque ele era Deus. Mas por que, então, que Jesus quis ser crucificado? Por que, então, Jesus deixou-se ser crucificado? E é importante isso. Jesus não foi pego de surpresa. Jesus não disse: poxa, me pegaram dessa vez, né? Não. Jesus poderia ter sido apedrejado. Tentaram apedrejá-lo algumas vezes. Tentaram, inclusive, jogá-lo de um alto de um precipício. Tem lá no Evangelho essa passagem, talvez você não lembre, né? O povo de Nazaré pegou Jesus e quis jogá-lo do alto de um precipício. Olha que absurdo, né? E ele simplesmente escapou por entre eles. Como é que um homem só escapa de uma multidão querendo linchá-lo, né? Algumas vezes pegaram pedras para apedrejá-lo, algumas vezes quiseram prendê-lo, mas ele sempre escapou. Por que ele escapou? Jesus tinha uma polícia secreta, os discípulos eram formados em artes marciais, ou por acaso tinham algum método super desenvolvido de fazer Jesus escapar? Não. Porque, na verdade, Jesus se entrega voluntariamente à morte. Ele vai ao encontro dos soldados. A quem buscais? Sou eu. Peguem a mim, deixe eles. Então, Jesus, ele se apresenta, ele se entrega. E olha, em nenhum momento da paixão, nem quando ele foi preso lá no Horto das Oliveiras, nem quando ele foi acorrentado lá na casa de Pilatos, nem quando ele foi amarrado, nem quando ele foi chicoteado, nem quando ele carregou a cruz ou foi pregado com os cravos. Em nenhum momento Jesus estava impotente de se livrar. Quando os soldados, não soldados, né, os judeus, diziam: desce da cruz se és o Filho de Deus. Ele poderia ter descido da cruz e já teria nos salvado, né? Ele poderia ter descido da cruz.